O nome da mostra é bem a propósito do processo que nós vivenciamos, né, na pós-graduação, né? A pesquisa é sempre uma pesquisa em andamento, é sempre um processo em construção. E nós que estamos iniciando agora o doutorado, fazendo a disciplina de seminário de pesquisa, nos deparamos com essas dúvidas, essa busca, essa procura de tentar encontrar um caminho possível para seguir, e a cada aula e a cada semana que a gente pensa, reflete sobre o tema, a gente vai tipo um rio seguindo correntes totalmente diferentes, percursos totalmente diferentes, né? Nessas últimas 3 semanas, o que era uma ideia inicial já é outra coisa totalmente diferente. Mas é esse o processo, é isso. De qualquer modo, o assunto que tem me inquietado muito nesses últimos 10 anos é esse tema da espiritualidade. Por uma série de razões pessoais, esse tema tem ocupado minhas leituras, parte do meu pensamento, parte da minha preocupação, porque eu tenho pensado muito que a realidade, na sua objetividade, e o racionalismo, ele, no meu entendimento, assim, ele não é suficiente para dar conta da complexidade da vida, né? E na vida há uma dimensão, que é essa dimensão da espiritualidade, essa dimensão do divino, essa dimensão dessa relação do ser humano com a transcendência, que tem sido uma coisa, de certo modo, muito negligenciada, muito combatida, muito contestada, fruto de incompreensões, de preconceitos desnecessários, porque eu acho que é um aspecto importante da existência humana e que pode contribuir muito para que nós possamos, de certo modo, empreender um processo não só de autocompreensão, mas de compreensão também da própria vida, né? E isso, aquilo que a professora falou a respeito a professora Maria falou ali na conversa com o Cadu, de buscar ali, e até com a colega que falou sobre o samba, de buscar o anteparo, de buscar ali a sustentação para você falar disso. E esse tema, para mim, assim, ele se tornou quase que uma obsessão, porque por conta dessa busca também, Cadu, que eu vivo em relação ao meu tema, eu fui vendo que a poesia, e em especial a lírica, que dialoga com o sagrado, é também uma forma de compreensão do mundo, é também uma forma de tentar dar conta dessa nossa precariedade no mundo também, não é? Ela não é nem melhor e nem menor que as outras formas que tentam se aproximar de um entendimento da realidade. Mas o que me chamou muito e que tem me prendido muito a esse tema é o fato de as minhas leituras terem me mostrado que essa é uma vertente significativa da lírica na literatura mundial, e essa questão atemporal, porque por conta disso eu fui em busca. E qual foi a minha surpresa? A minha surpresa é que eu pude verificar que, ao longo da história, observando a poesia das diversas civilizações, eu pude verificar a existência de uma vertente presente em todas as literaturas. E essa vertente presente em todas as literaturas tem uma profunda identificação com essa ideia de uma conexão com a transcendência, tem uma profunda relação com essa ideia de um diálogo com o sagrado e com o divino. Onde eu pude chegar, o mais distante, por exemplo, na Suméria, em 2200 a.C. aproximadamente, quando já há uma literatura muito vigorosa, por sinal, feita pelos escribas e pelos rapisodos que palmilhavam aquela região, eu pude verificar nos poemas desses líricos anônimos, muitos deles anônimos, essa preocupação com relação ao sentido da existência. Ler, por exemplo, o poema de Enheduanna, que, para minha surpresa, é
o primeiro poeta da história da humanidade, foi uma mulher, porque ela foi importante também porque ela assinou os textos dela, as tabuinhas que foram encontradas, onde era a biblioteca do pai dela, que era o Sargão. As tabuinhas estavam assinadas, e havia vários testemunhos de escribas falando da existência e da excelência do trabalho dela. Então, e o que é interessante nessa leitura dos textos de Nhanduana? É essa reflexão que ela faz na poesia dela sobre a insatisfação dela no mundo, a inquietude dela no mundo, um desacordo que ela vive em relação ao mundo e a tentativa de encontrar algum sentido para a sua existência, para a sua precariedade, vamos dizer assim, nesse diálogo com a divindade, claro que numa outra perspectiva, porque a religiosidade na Suméria era totalmente diferente da religiosidade como nós conhecemos hoje. Então, com essa introdução, eu quero iniciar, então, essa reflexão que eu fiz aqui, professora, que é totalmente diferente do que a senhora tem aí também, porque foi melhorando, enfim, mas esse é o processo da pesquisa, não é? Mas, de qualquer modo, os fundamentos estão aí, né? Alguns fundamentos estão aí, porque a gente vai só mudando, mas as preocupações estão lá, né? Então, essa é a temática geradora das reflexões que tenho procurado empreender, com o intuito de compreender como essa vertente do discurso poético se desenvolveu. Seus principais representantes e defensores, seus temas, o plano expressivo de sua criação e suas diversas formas de estruturação, os cantos, os salmos, os cantares celebrativos. A poesia espiritualista teve períodos de evidência e valorização cultural por parte dos leitores e críticos, e outros, de silenciamentos, combates e ataques, sob as mais diversas justificativas. No contexto pós-iluminista, era concebida como uma impostura em relação ao credo racionalista e atacada como obscurantista e alienante. Sob os totalitarismos, era considerado uma arte degenerada, um tema superado, velho, que nada contribuía, portanto, com as preocupações em evidência. Em nosso tempo, dominado pelo materialismo, pelo hedonismo, pela indiferença em relação aos valores e ao sentido de humanidade, sobretudo após tantas proclamações anunciando a morte de Deus, a espiritualidade continua um assunto subestimado em certos segmentos da vida acadêmica e do espectro cultural. Fatores ideológicos e estereótipos cristalizados contribuem para essas incompreensões em prejuízo de uma percepção plural do fenômeno poético, enriquecedora do ponto de vista existencial e enunciativa de uma experiência criadora da palavra e, portanto, um experimento de linguagem. Disso desdobra o problema em concepção, que eu estou pensando. Como a poesia espiritualista expressa a crise do ser no mundo e sua significação sob a perspectiva do sagrado e reconexão do humano com o divino. Percebe-se, desse modo, que o debate sobre a poesia enseja, além das questões de cunho estético e de linguagem, uma reflexão sobre a condição do ser humano no mundo. Portanto, uma ontologia do ser poético. Pela leitura assim, dos textos do Murilo, do Jorge Lima e dos outros autores que fazem parte dessa vertente, você percebe uma preocupação constante com relação a essa estar no mundo, o ser no mundo, o sentido da vida, e evidentemente que esse tipo de questionamento que se faz em relação à existência que está presente nesses autores, de certo modo, denota, portanto, uma questão de caráter ontológico. A poesia não é só um falar sobre o mundo, mas um artefato maleável, plástico e vivo, em que o sujeito poético, por meio da linguagem, se imbrica com o mundo, possuindo-o e sendo possuído. Como texto, a poesia pode ser compreendida, conforme Paul Ricoeur, como uma proposta de mundo, de um mundo que eu possa habitar nele. Eu achei isso tão lindo, assim, com relação a essa percepção do Ricoeur em relação ao texto, porque, de certo modo, ele vai além do Heidegger e vai além do Gadamer nessa reflexão, nessa interpretação hermenêutica que ele faz do texto. Porque o Heidegger fica naquela coisa de achar que
é preciso desvelar a essência no texto. Depois ele vai para aquela coisa de achar que a linguagem é a habitação do ser. Isso é muito interessante. Eu acho que foi um grande avanço quando ele começou a discutir essas questões com relação à interpretação. Depois o Gadamer vem e diz que o mundo ele vem à fala pela linguagem. Então, o intérprete ele tem que ser um escutador, ele tem que aprender a escutar. E o bacana do Riquet é que ele complementa isso, ele vai além disso, ele diz que não. O intérprete ele é o interlocutor do mundo, ele está presente no mundo. E o texto também ali é um mundo em miniatura que precisa ser compreendido. Né? E o intérprete, o leitor, o intérprete, ele não está fora desse processo, ele se insere nesse processo também. Né? O poético é um experimento e uma experiência que se consubstancia na e pela linguagem. É dentro do mundo que somos e vivenciamos nosso existir. Para o filósofo Hans-Georg Gadamer, esse estar aí no mundo é constituído pela linguagem. Esse é um aspecto muito interessante, porque a linguagem, como ele diz, é uma forma do mundo também se consubstanciar. Né? Tanto é assim que ele, numa passagem muito bonita, ele diz que a linguagem não é somente um dentre muitos dotes atribuídos ao homem que está no mundo. Ela serve de base absoluta para que os homens tenham mundo. Nela se represente no mundo. Para o homem, o mundo está aí como mundo, numa forma como não está para qualquer outro ser vivo que esteja no mundo. Então, a linguagem é uma forma também, não só de expressar o mundo, mas a linguagem contém mundo, né? Se dá pelo mundo. Por isso que ele vive sistematicamente falando que o mundo ele vem à fala pela linguagem. A poesia se configura como uma experiência de linguagem, de compreensão do mundo e de construção de significados. Essa percepção fundamenta a minha hipótese nesta jornada acadêmica que se inicia, no que concerne a considerar a lírica sacra como possibilidade de desvelamento do ser e seu devir no mundo, portanto, capaz de contribuir para instaurar novos sentidos para a existência num tempo fragmentado. E, quem sabe, de uma nova percepção ontológica da experiência humana concebida como imanência. Esse é um outro aspecto interessante também desses autores, porque John Donne, Hölderlin, Murilo Mendes, Jorge de Lima, diferente. Esse é um aspecto também que tem contribuído para o preconceito, é que toda vez que se fala que você estuda a poesia espiritualista, ou que você faz poesia espiritualista, não, você é um cara que fala de um outro mundo, você está fazendo poesia para além da realidade. Não, todos esses poetas, eles pensaram a espiritualidade no contexto do mundo, como uma experiência humana, imanente. E aí tem um aspecto muito interessante, que só agora eu vim compreender, professora, que a senhora falou isso na época do mestrado, a questão do Augusto dos Anjos, quando ele fala dos poetas metafísicos. Por que o Augusto nomina o ensaio dele de a meta física dos metafísicos? Porque, na verdade, o que ele quer mostrar ali é que não existe essa percepção do poético como uma tentativa de prefiguração do sagrado. Não, para esses poetas, isso não é algo concebido fora do mundo, mas é uma meta, uma metafísica, é uma coisa física, uma coisa concreta. E aí o Cadu falou do Deleuze, e eu me lembrei porque é a questão de viver essas possibilidades dentro do nosso plano de humanidade, de imanência. Né? Então, esses autores todos, de um modo geral, pelas leituras que eu tenho feito até aqui, eles têm essa preocupação com esse sentido do sagrado, de uma transcendência, de uma interlocução, de uma reflexão, de uma possibilidade até de uma autocompreensão por meio dessa interação, dessa interlocução com o religioso, mas eles não pensam esse religioso como uma coisa além do mundo, como muita gente, como boa parte desses credos atuais, de um modo geral, abordam. Não, a vida imanente não importa, o que importa é a outra vida que você vai conquistar. Não, o Murilo fala isso reiteradamente, que a espiritualidade é uma experiência social e humana. Por isso que ele dizia que um dos grandes poemas
ou uma leitura de poema necessária seria a leitura dos jornais, né? Que seria também uma espécie de poema do nosso tempo, né? Então, essa experiência humana concebida como imanência, disso decorre seu caráter ontológico e de busca de sentido para o ser lançado no mundo. Agora, não é um ser lançado no mundo, como dizia Heidegger também, destituído de sentido. Ele é um ser lançado no mundo, mas ele é possuidor de uma historicidade. Ele não é um ser perdido, né? Sentido que se consubstancia nasce pela palavra. A poesia de conteúdo espiritualista, para alguns teóricos denominada de metafísica, identifica-se com esse tom reflexivo e busca de compreensão do fundamento essencial da existência. Essas reflexões suscitam questionamentos que me instigam nesse processo. Qual o lugar desse discurso poético e sua importância na tradição lírica? Qual sua contribuição para o processo de compreensão da condição do homem no mundo e a busca de novas significações para o nosso estar? Como essa vertente contribuiu e contribui para o desenvolvimento das formas poéticas e para o plano estrutural e linguístico do texto poético e seus efeitos de sentido? Qual a relevância desse discurso com seus temas e formas expressivas para o nosso tempo, para o ser humano envolvido numa contemporaneidade que lhe escapa? E qual o náufrago, numa noite densa, debate-se numa contingência e perde-se de si e do sentido do seu próprio pertencimento? Essas interrogações acenam com alguns objetivos, ainda em maturação, que apontam para um caminho possível, capaz de evidenciar a relevância da vertente espiritualista na tradição lírica como um discurso vivo e interlocutório com o mundo, e, ao mesmo tempo, ressaltar sua importância como expressão da subjetividade e uma forma de construção do fenômeno poético. No cenário da complexidade do tempo, mundo em que vivemos, essas questões pulsam e suscitam interrogações. Como nos lembra Agamben, desvelar no meio da escuridão do mundo essa luz que se propaga em nossa direção significa ser contemporâneo. Jorge de Lima, no poema Eternidade, de Miracelli, evoca esse questionamento em outros termos, projetando na revelação e identificação com o divino a possibilidade de um reencontro e transcendência. Ele sentiu-se... Está aí o texto, tá? Ele sentiu-se, recomeçava, vivera, morrendo, numa estrela. Ele despiu-se de quê? De tudo que amara, surdo, mudo, cegara. Agora vê. E, por fim, o poema é uma reflexão sobre o desvelar da condição do eu lírico no mundo, sua cegueira, alienação, sucedido de seu despertar, após despir-se de tudo que o prendia ao mundo e que, por ter se apegado, surdo, mudo, cegara. Mas, ao final, seus olhos se abriram e agora vê. O corpus deste projeto contempla obras de poetas representativos da vertente espiritualista da tradição lírica, com destaque em âmbito nacional para a obra de Jorge de Lima, com Anunciação e Encontro com Miracelli, Murilo Mendes, Convergência. Pensei e coloquei aqui nessa minha apresentação a Adélia Prado, por conta de estar hoje mais próxima de nós, em conexão com a poesia de John Donne e Hölderlin, que são dois autores que eu tenho estudado bastante e tenho visto uma profunda relação, portanto, com os fundamentos dessa vertente. A pesquisa se consubstanciará na análise das obras referidas, referenciada nos estudos teóricos de interpretação hermenêutica dos filósofos Martin Heidegger, Gadama, Paul Ricoeur, Agamben e Benedito Nunes, referenciando-se ainda nos trabalhos de Comfort, Michel Eliade, Júlio Rias e Wilhelm Flusser, sobre o significado do fenômeno religioso no processo de constituição social e cultural do ser humano. A poesia espiritualista se consubstancia, portanto, num projeto estético-literário, mas comporta também um fundamento ético expresso no compromisso de contribuir para a elevação espiritual do ser humano, como uma forma de experiência transcendente capaz de contribuir para a sua ressignificação existencial
e também aproximá-lo do divino, como expressou Hölderlin no poema O Azul Sereno Flora. Esse poema é muito lindo e eu termino lendo esse poema, vocês podem me acompanhar. É lindo demais esse texto, que ele diz assim que deve um homem, no esforço mais sincero que é a vida, levantar os olhos e dizer: assim quero ser também. Sim, cheio de méritos, mas poeticamente o homem habita esta terra, mais puro, porém, do que a sombra da noite com as estrelas, se assim posso dizer, é o homem, esse que se chama imagem do divino. Veja que, nesse período do século XIX que ele escreveu, ele deixa muito claramente assim, bonito isso que ele diz, cheio de méritos, mas poeticamente o homem habita esta terra. Então é um pouco, essa é a minha busca, e eu estou ali, como falou o Cadu também, tentando encontrar ali o meu percurso e os fundamentos para seguir essa viagem. Obrigado. Bom, é muito chato ter que fazer esse papel, mas né, eu acho que os trabalhos também têm dimensões diferentes e, às vezes, você não consegue, no tempo cronológico, dar conta do tempo que, às vezes... E olha, Anitta, pois não estava certinho esse aqui, rapaz? Oi? Oh, meu. E esse aí estava certinho. O outro desconfigurou e esse estava certinho. Esse aí estava certinho. Oh, meu Deus. Mas, enfim. Enfim, mas temos mais um colega também, e peço para vocês esperarem um pouquinho, que a gente vai, acho que, extrapolar uns 15 minutinhos na mesa, não vou embora, e vamos escutar daqui a pouco o nosso colega Fábio Roberto. Né? Mas vamos às considerações da professora Maria Rosa primeiro, e daí depois, se você quiser ir montando. Tá bom. Tá bom. Bom, eu acho que você realmente, né, Tenório, você continua a pesquisa que você já fez no mestrado, né? Exato. Então, já iniciou lá essa questão da poesia e a espiritualidade. Então, claro que é um tema super importante, como você falou, tem muito a ver com o que o Cadu disse. Exato. Antes, que esse lugar do poema e do homem, do sujeito lírico no mundo, né? Esse lado ontológico que o lirismo tem e que o lirismo espiritual tem. Exatamente. Agora, como você falou, realmente, por resumo, tem coisas que você não falou. Inclusive o título, porque o título é, olha só, poesia, espiritualidade, o sacro e o profano na tradição lírica. E o profano você tirou. Não, é que eu cortei, professor. Eu cortei. Pode. Mas você cortou da pesquisa ou para falar? Dá para falar. Ah, então tá. Então tá bom. Não, porque senão eu não podia nem questionar, né? Fazer uma pergunta de algo sair. Eu gostei até de... Ai, mas você viu. Sim, ó. Bom, mas tudo bem. Então, Tenório, a primeira coisa que, ao ler, eu me pergunto é o corpus. Né? Uhum. É muito grande. Então, como que você vai fazer? Olha só, John Donne, William Blake, Hölderlin, Jorge de Lima, Murilo Mendes, Adélia Prado e Alfonso de Guimarães. Né? Não é possível. Acho que você vai ter que fazer um recorte. Uhum. Talvez você vai escolher um ou dois como foco, os demais podem entrar, mas em correlações, mas não com o compromisso de análise profunda. Né? Acho que é isso, né? Que você está pensando. É muita gente. Agora, como essa corrente, essa linhagem espiritualista, sim, né? Todos eles estão. Então, isso é importante, né? Fazer com relação com isso. Aí, lendo as suas colocações, o que eu me pergunto, eu pergunto a você, que não está no resumo, como que você vai ver as categorias do sagrado no poema, na linguagem poética mesmo, né? Quais são as formas desse sagrado?
né, dentro do poema, como que elas aparecem. E o vínculo disso com o lirismo contemporâneo. Tá? E como que você vai... E as imagens do profano? Quer dizer, elas vão criar um diálogo com o sagrado, mostrando essas correlações, esses paradoxos mesmo. Né? Se sim, como isso será feito? Tá? Porque isso não está contemplado no resumo. Então, são essas questões que eu te faço. Professora, na verdade, eu coloquei eu destaquei esses autores mais para conversar com eles, para depois... exatamente isso. E só queria, para responder, se a senhora falou em relação ao profano, engraçado, né, essa coisa da separação, né? Depois da pesquisa, eu fui estudar mais e cheguei a uma percepção muito curiosa, assim, que o próprio sagrado é uma profanação. E eu não tinha percebido isso antes. Porque o sagrado também, ele é uma profanação, porque ele não surge fora do mundo, ele surge dentro do mundo, ele surge em conflito com o mundo, entendeu? E eu pude perceber que ao longo da história tem sido esse embate permanente. É hora o profano profanando o sagrado, outras horas o sagrado profanando o profano, uma guerra permanente. E, inclusive, essa parte que eu não falei, e é isso que eu estou tentando entender, eu quero entender isso. Essa percepção da lírica e seu fundamento sacro não exclui a imanência como espaço do humano, portanto, do profano. Divino e profano intercambiam-se nessa dança do homem no palco do mundo, ao mesmo tempo em que se nutrem de seus conflitos e limites. São percepções e formas de sentir que se complementam. A Bíblia é mais que uma evidência disso. O livro canônico é também um livro profano, com seus relatos de guerras, conflitos, exílios, amores desfeitos, amores celebrantes, como nos cânticos. Isso não torna estranho que o poeta John Donne, tido como a voz dos metafísicos ingleses, talvez o mais representativo da vertente sacra da lírica, tenha escrito poemas eróticos. O mesmo se deu com Murilo Mendes e Jorge de Lima no Brasil, com suas inúmeras musas e versos e metáforas alusivos ao amor carnal, ao mesmo tempo, com a profunda preocupação e consciência social. Então, é assim, uma das coisas que eu pretendo exatamente colocar ali como duas coisas que não são, aliás, não são nem complementares, elas são juntas, a contraface, né? Exato. Exatamente. Exatamente. Sagrado? Não, porque ele vai colocar isso, né? O sagrado, ele está longe, ele não faz parte, o homem não consegue apreender. Então é preciso profanar para se aproximar do homem. Ora, o poema faz isso. Né? Então, esse espaço poético exatamente esse movimento paradoxal. Exatamente. Não para se separar, mas para se aproximar. Eu não sei a literatura, mas todas as outras artes, elas começam sagradas, depois se profanam. Depois, quer que eu fale outra vez? Eu não sei a literatura, mas todas as outras artes, as artes plásticas, o teatro, a música, a pintura, elas começam sagradas e se profanam, principalmente ali do Renascimento para cá, algumas depois. Então, eu queria, se a literatura também, isso ocorre com a literatura. É uma boa questão, eu acho que não vai dar tempo de responder, eu acho que... Não, mas é uma boa questão, que é quando a arte começa a ser feita fora da igreja, né? E aí é uma coisa a ser incluída, assim, historicamente. E tem um fato curioso em relação a isso, Orisa. Não vai dar tempo de você responder. Não é responder, não, é só para comentar. Essa coisa do movimento do sagrado e do profano, que não é só em relação à igreja, não, até à literatura.
os movimentos estéticos, eles se cristalizam e depois se sacralizam e depois são profanados. Exatamente, exatamente. Há um movimento constante de sacralização e profanização. Tá. Acho que é explorar essa relação entre... Obrigado, gente. Obrigada, Tenório. Então, eu vou estar preocupada aqui com o colega que cedeu o lugar da sua fala ao Cadu, né? Fábio Roberto Ferreira Barreto, e que nos visita da USP, né? Estava preocupada aqui com a gente ter a escuta também. Pega uma aguinha para você. A gente ainda ter uma escuta e poder, pelo menos, colocar uma questão. E, infelizmente, o tempo eu anotei aqui para a gente começar às 3:55, certo? Isso aí. Então, eu estava tentando anotar aqui onde é que a gente... Infelizmente, o relógio, temos que brigar com ele, né? Cada trabalho parece que vai desdobrando para um lado e a gente poderia... Eu pensei em várias coisas para... Me segurei aqui para não prolongar muito e não... Enfim, porque cada um a gente poderia ficar meia hora conversando, né? Então, infelizmente, bom, pelo menos um pouquinho, né? Você vai projetar alguma coisa? Não. Não. Bom, Fábio Roberto Ferreira Barreto, com essa voz rouca. Eu sou mestrando do Programa de Estudos Comparados de Literaturas de Língua Portuguesa da USP. Meu orientador é o professor Emerson da Cruz Inácio. Eu quero agradecer ao Programa de Estudos Pós-Graduados em Literatura e Crítica Literária, em especial nas pessoas da Anita Costa Maluf e da Maria Rosa Duarte de Oliveira, pela oportunidade de dialogar com vocês. É um pequeno parênteses dentro do meu tempo de 15 minutos, mas é preciso dizer que há vozes que nunca frequentaram a universidade ou que se passaram por ela algum dia tentam nos silenciar, e acho que o que vocês diziam há pouco tem a ver com a solidão do pesquisador. Muitas vezes a gente escreve, fala, e muitas vezes não tem audiência que a gente gostaria de ter. E não a perspectiva de ser saudado, né? Mas pelo menos de alguém dizer, olha, não concordei com nada do que você disse e quero expressar. Então é oportuno estarmos aqui. Minha pesquisa é sobre Sérgio Vaz e Solano Trindade. A ética na estética de Solano Trindade e Sérgio Vaz. Dois poetas que apresento rapidamente, embora, creio eu, seja dispensável a apresentação. É mais por uma formalidade do que por eles precisarem disso. Solano Trindade nasceu em 1908, faleceu em 74, publicou 4 livros em vida, dentre os quais Poemas Negros, em 36, Poemas de uma Vida Simples, em 44, 6 Tempos de Poesia, em 1958, e Cantares a Meu Povo, em 61. Sérgio Vaz nasceu em 64, está em plena atividade. Seu primeiro livro, Subindo a Ladeira Mora à Noite, é de 88, mas ele lança A Margem do Vento, em 91. Pensamentos Vadios, em 94, com reedição em 99. Poesia dos Deuses Inferiores, em 2004. Colecionador de Pedras, em 2005, sua obra mais conhecida. E, na sequência, tem uma que é praticamente só de prosa, né? Que é Pão, Poesia e Literatura. E nós temos Flores de Alvenaria, que é a sua obra mais recente. É destes dois que quero tratar, mas especificamente não só de suas obras poéticas, mas de seus ativismos culturais. Para tanto, eu vou passar por toda a obra deles, já reli mais de uma vez, já fiz mais de uma releitura da obra completa, e para não me perder em tamanha produção poética, eu me ative a discutir os aspectos da ética e da estética em seus trabalhos poéticos. Em especial, eu tento trabalhar com corpos de 10 poemas de cada, né? Eu estou com dificuldade para fechar esses 10, eu estou no número um pouco maior
do que isso. A despeito da distância temporal entre eles, é possível, me valendo aqui das continuidades e descontinuidades Foucaultianas, aproximar a ambos, porque entendo que eles influenciam gerações de literatos e ensaístas, e vou tentar, à medida que for expondo, explicar o que faço. Me valho de um grande repertório de autores, de bibliografia, não poderia ser diferente em pesquisa. É sempre uma tentativa trazer as várias vozes para a nossa pesquisa e trazer de modo que elas façam com que haja uma sinfonia dentro de nosso trabalho, né? Mas eu vou trabalhar muito com Jäger, eu vou trabalhar com Yaus na estética da recepção, sobretudo, e aí vou trazendo alguns outros aparatos, como Ramá, como Quirrano, para dialogar, como o próprio Cândido, que não posso dispensar, o Bose, para fazer algumas discussões de análises comparativas. Começa aqui com um poema de Solano Trindade, publicado em Poemas de uma Vida Simples. Ela é negra, que graça esplêndida no seu colorido, seus olhos magnéticos no seu puro sentido, sua voz é um lundu tocado à madrugada, seu corpo, ó grande esculturada, seios estéticos em formas provocantes, sua alma, ó céus, como expressar-me, é grande como o Nilo. É só uma passagem. É preciso dizer que essa valorização da beleza da mulher negra, lá em 44, a gente tem que esperar os Cadernos Negros em 78, numa iniciativa que parte fora do meio editorial e fora do meio acadêmico, para que a gente possa ver posteriormente nos saraus, a partir de 2001, para dar uma data, ou nos slams de 2008. Inclusive, eu discuto isso posteriormente na questão da estética da recepção, o porquê de Solano Trindade ter sido tão pouco escutado em seu período e tão falado posteriormente, e bem posteriormente à sua morte, né? É tão forte que a gente pega alguns elementos que são muito comuns da poesia negra ou afro-brasileira, utilizemos aqui a nomenclatura que quisermos, não é a discussão de hoje, né? Que nessa mesma obra, por exemplo, ele tem Batuque de Jurema, Xangô, valorizando a religiosidade africana. Tem a valorização da negritude negra por meio da voz do negro, com Conversa de Negro, Orgulho Negro, Quem Está Gemendo, O Canto de Palmares, além da sua poesia social. Em 1949, no suplemento literário, Carlos Drummond de Andrade disse: nós temos quase nada de poesia social. E aí eu preciso apresentar a vocês, e escreve sobre Solano Trindade. Na ocasião, ele analisa o canto do trabalhador. Embora a poesia social mais conhecida de Solano Trindade, e talvez uma das mais impactantes das literaturas de língua portuguesa, seja Tem Gente com Fome, que eu não vou declamar aqui, mas vocês devem conhecer. Tem sujo da Leopoldina, correndo, correndo, parece dizer: tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Nos anos de 1940, segundo uma publicação da Folha, salvo engano, em 43, 390 exemplares deste livro foram confiscados pela polícia. Solano Trindade, além de poeta, tinha envolvimento com partidão. Essas características são muito próprias daquilo que a gente vai enxergar a partir de Cadernos Negros, mas, sobretudo, no que a gente chama hoje de literatura periférica ou de literatura marginal, naquilo que a gente vai ver nos slams, ou seja, ele antecipa. E muito do que a gente vê da produção contemporânea dentro da estética periférica ou da estética marginal tem muito a ver também com influências de Sérgio Vaz. Em 88, ele ainda não tem consolidado esse caráter, esse aspecto, mas tem uma poesia, tem um poema de 88 que já anuncia para nós o que vai virar uma tendência marcante a partir de 2004, no meu entendimento, com poesia dos deuses inferiores. Palco, segue o menino deslizando na avenida, 20 drops na caixinha de papel, tentando um papel no palco dessa vida. Em cada esquina, uma plateia diferente. Batem palmas, inocente,
que este ato não termina no palco do asfalto. Cenas fortes no frágil nu do corpo. Ele veste lágrimas maquiadas de sorrisos que desbotam na luz fria da noite. Bastidores de verdade. Segue o menino no palco desta vida, representando o seu verdadeiro papel. Só para ter ideia, esses jogos de oposição são muito frequentes, tanto na literatura periférica quanto na literatura produzida pelos slams. É uma marca que encontro ali de influência de Sérgio Vaz, a questão da escolha lexical, a questão de trabalho com versos, aproximando-se muito do que o povo fala, porque acho que ambos, tanto Sérgio Vaz como Solano Trindade, conseguem, se não de um modo inaugural, trazer temas que tenham a ver com o povo, com o excluído. E na voz do excluído, a gente tem o modernismo fazendo isso em 22, e a gente tem alguns exemplos que a gente poderia trabalhar desde Cortiço, passando por Lima Barreto. Mas, pela primeira vez, a gente tem os excluídos falando. Se a gente for pensar em toda a história da literatura, nos últimos 100 anos, a gente tem dificuldade para apontar um ou outro excluído que produziu literatura. Talvez a que mais tenha se aproximado disso seja a Carolina de Jesus, só que na prosa, né? Quando o próprio excluído fala. Então, eu acho que é um ponto crucial na história da literatura brasileira, e os dois têm a ver com isso. Eu também associo a questão da militância, porque, veja só, fazendo uma leitura rápida aqui, Solano Trindade, em síntese, foi idealizador do primeiro Congresso Afro-Brasileiro em 1934. Fundou o Teatro Folclórico Brasileiro. Participou de diversas atividades do Teatro Experimental do Negro, que foi fundado pelo Abdias, e muita gente diz que os dois fundaram. Eles, inclusive, tiveram divergências, por isso Solano se afastou. Fundou o Teatro Popular Brasileiro. Fundou um grupo de artistas dentro de Embu das Artes. A cidade se chama Embu das Artes, inclusive por interferência também de Solano, mas não só dele. Sérgio Vaz, além de ser articulador do mais conhecido sarau, e talvez o mais velho, completa 18 anos, agora em outubro, tem uma mostra intensa, depois acompanhe. A Maria Gadu vai fazer a abertura, inclusive. De modo que outros tantos saraus se iniciaram por causa deste sarau. Tem um movimento, um projeto que ele tem, Poesia contra a Violência, que é de o poeta, o artista, visitar a escola. E a gente, olhando em página no Instagram, de Facebook, a gente percebe que é uma tendência de praticamente todo mundo que tem feito arte no meio periférico fazer algo parecido. E toda vez que eu digo que há isto ocorrendo, não quero dizer que é uma imitação barata. Cada um dos artistas que eu digo que são influenciados por Solano e por Sérgio Vaz tem peculiaridades e tem características especiais. E situo novamente, daqueles que fazem parte do excluído, andando entre os excluídos, fazendo a voz do excluído, promovendo uma outra estética e ações culturais. Né? Para ter ideia, por exemplo, a gente acabou de fechar Felizes, do Sarau do Binho. Foram 13 dias, está na 5ª edição. Ano passado, a gente teve a 4ª edição da Festa Literária da cidade de Tiradentes. Teve o 4º encontro do Congresso de Escritores da Periferia, realizado no Jardim Ângela, pelo pessoal do Desenrola e Não Me Enrola. Né? A gente tem, encampando essa mesma perspectiva, mas não mais naqueles centros periféricos, mas no centro, o Festival Mário de Andrade, a Virada do Livro, se inspira nisso. Vai começar dia 4, sexta-feira, e vai até dia 6. Nas escolas, tem um boom de acontecimentos. Na escola em que eu trabalho, a gente realizou uma atividade, merchandisezinho rápido, né? 15 convidados. A gente tem a ilustradora a Linoca Souza, ilustradora da Djamila Ribeiro, que esteve conosco, o Alan da Rosa, que foi finalista de Jabuti, o Nibrizante e tantos outros nomes importantes do cenário literário periférico. Né? Fazemos grande, mas outras escolas têm. E aí, para dizer como é que eu organizo isso no meu trabalho, porque o tempo vai se expirar em alguns minutos, né? Eu dedico o primeiro capítulo a traçar uma biografia de ambos, dar umas 10 páginas de cada, de modo que eu já vá
elencando alguns tópicos que vão dialogar com o que eu quero dizer. Eu trabalho com Jäger. Ele, na verdade, é um teórico alemão que vai estudar a poesia grega, e ele vai trabalhar com o conceito de paideia. Paideia, segundo o próprio Jäger, é difícil de se traduzir em línguas ocidentais modernas, mas, em síntese, pegando uma passagem dele, seria algo do tipo: isto tudo dentro da literatura, algo como ter a finalidade de superar privilégios de uma antiga educação grega que preconizava a ariete como um traço de aristocracia dos gregos. Então, primeiro vira a paideia como educação dos meninos por meio dos exemplos da literatura, e depois esse mesmo conceito de paideia passa a ser o ideal de formação do homem grego. Olha, trazendo para cá, a gente pega alguns autores que vão trabalhar com paideia, com Euclides da Cunha, e toda a influência que ele tem para o regionalismo no século XX, e aposto numa leitura em que eu trabalho com a perspectiva de paideia, pensando em Sérgio Vaz e Solano Trindade, não só fazendo arte por meio da voz do povo, do excluído, numa estética nova, mas também como quem faz arte dentro do contexto do excluído, oferecendo para o próprio excluído isto, sem cooptar, porque, como dizia Solano Trindade, né, é preciso pesquisar nas fontes de origem e devolver ao povo na forma de arte, ou, como Sérgio Vaz diz, né, a arte que liberta não pode vir da mão que escraviza. Eu trabalho num outro capítulo com a estética da recepção, com Yaus, uma vez que a gente tem, primeiro, Solano Trindade sendo revisto e relido com muito mais efervescência no século XXI do que no século XX, quando ele atuou, apesar de ele chamar a atenção de alguns poucos iluminados, entre os quais Drummond, Roger Bastide. Ele passa a ser muito conhecido agora. Por exemplo, no meio acadêmico, havia apenas 2 pesquisas até 2003 sobre ele, lá no portal CAPES, quando a gente pesquisa mestrado, doutorado. De lá para cá são mais 10, só no campo da literatura. Em relação a Sérgio Vaz, ele conhece em vida algum prestígio. Ainda assim, a sua obra é refutada em alguns meios, como não literatura ou não literatura de qualidade, em razão de onde ele vem e de como ele produz essa poesia. Então, eu acho que também cabe, e trabalho isso já em alguns rascunhos, porque é um próximo capítulo que vou escrever, na questão da estética. E, por fim, porque eu estourei o tempo aqui, para finalizar, na questão dos 10 poemas que eu coloco para comparar aproximadamente. Eu tinha um corpus um pouco maior, meu professor pediu gentilmente para que eu reduzisse, de modo que eu pudesse traçar nesse corpus os pontos de convergência e os pontos de divergência. Em síntese, é isso. Acabei de qualificar em agosto, então estou naquele processo de reler alguma bibliografia para aquilo que eu já escrevi e ler mais umas 10 mil páginas para aquilo que pretendo escrever. Agradeço pela oportunidade mais uma vez. Obrigado. Obrigado pela gentileza. Nossa, tinha acabado de... Era 4h10, cravado. Muito obrigada também pela ajuda. Teve uma aluna aqui do Maranhão que trabalhou com Solano. Quem é? Foi orientanda da Diana Navas, foi a... Ela tinha um nome diferente. Isalber, talvez? Isalber, acho que é o nome dela. E tem um menino aqui da PUC também, que trabalhou, da PUC São Paulo. Porque eu reli todos os trabalhos, estou relendo todos os trabalhos acadêmicos, e um deles é daqui. Pode fazer na pergunta que eu vou levantar quem Não, é. me lembrei porque... Não, só me lembrei porque eu estava... trazer esse... Sim. Bom, Fábio, eu acho que assim, foi interessante essa mesa, né? Todos, de uma forma ou de outra, estão preocupados com a relação da literatura, da poesia, da poética, com o ser humano, né? E isso é bastante, né? Ser
poesia nesse livro. Então, eu acho que você traz um tema realmente polêmico, mas muito importante, porque ele não entra mesmo muito na academia como estudo, né? Entra de uma forma bem pequena, como você vê pelos trabalhos, né? Então, faz muito sentido isso hoje, né? E aí, algumas questões que eu trago para você hoje se fala tanto em poética da periferia, poética da negritude, e isso não acaba também consolidando, cristalizando isso como aquilo que se fala tanto de resgate da autonomia, não falar na voz daquele que escraviza. Ué, mas isso acaba também consolidando núcleos fixos, não é? E muito semelhantes aos demais, né? Então eu fico me perguntando, quem é o excluído, né? Essa coisa não é a voz do excluído. Será que todo poeta não é um excluído? Se você pensar no que o Kelly, foi na apresentação dele, poxa, nem as pessoas de lá não conhecem o que o Kelly. Ele não foi nem ao menos, não houve livro dele, ele não escreveu. Então, acho que quando se fala isso, é a voz do excluído, é preciso relativizar, né? Como se acaba sendo uma sagração. Você não acha? Então, em vez de vira já sinal de qualidade, só porque é a voz do excluído. Então, isso eu fico sempre me perguntando, sabe? Quer dizer, se eu não moro na periferia e escrevo um poema que pega uma poética mais social, eu não posso ser considerado poeta da periferia, porque eu não sou da periferia. Então, acaba segregando, ao invés de integrar, sabe? Eu sinto muito isso. Então, isso é uma pergunta que eu te faço. E a outra, agora, em relação ao próprio projeto, é que você fala muito em ética, e muito corretamente, né? Esses poetas, que você diz que são poetas cidadãos, né? Verdade, eles estão muito preocupados com o alcance social da poesia deles, né? Mas onde está a estética? Você fala muito da ética, mas não se refere à estética. Até você falou um pouco agora, mas no resumo isso não aparece, né? E quando fala, você fala pela via da recepção. Mas eu fico pensando, para a recepção, tem que haver antes, ainda mais IAUS. IAUS implica uma relação do texto com o leitor. Então, quais são as características dessa poética da negritude ou essa poética periférica? Quais os constituintes dessa poesia, em termos de linguagem mesmo, né? Eles usam, quais os dispositivos que são usados? Como é que se afeta o outro? Como que ela faz esse trabalho? Então, essa eu acho que seria a minha questão principal, né? Porque se fala muito dessa estética, mas não se mostra como ela se constrói, quais são os pressupostos que ela tem, tá? Porque deve haver, inclusive, um outro sentido de poética também. Se é novo esse sentido, ou não, se, né, pode se conectar com outros vínculos entre a poesia e o social. Mas essas são as questões principais, Fábio. Bom, primeiro, obrigado. Se eu conseguir, dentro do trabalho, demonstrar o aspecto estético, né, eu vou me sentir muito feliz também, porque preciso, de algum modo, não apenas apontar do lugar de fala, que acho que é importante, acho que está na sua fala, mas uma vez que a literatura, a gente tem de apontar. Escasso tempo para tentar uma questão maior, mas depois eu vou tentar remeter alguma coisa, algum texto, que eu tentei fazer essa análise, inclusive se você tiver tempo para ler, né, não do meu trabalho, mas de um outro, até para dizer, olha, você disse que ia mostrar e não mostrou, ou acho que você mostrou alguma coisa, mas aí não me está claro, né? Porque um dos anseios que eu tenho é justamente esse, de trabalhar com a questão estética. Se a gente pega
pronominais, por exemplo, né? Eu vou trabalhar só com um dos aspectos, porque eu não posso resumir a questão do uso da gramática. Né? Não acho que é só isso. Mas do registro em pronominais é que me dá um cigarro, é a gramática do bom mulato, né? Em vez de dar-me um cigarro, né? Para resumir. O Solano Trindade, em algum momento, ele vai dizer, senhora gramática, perdoardes se errei, mas se não perdoardes, errarei mais. Né? E a gente sabe que isso, a transgressão da palavra não se restringe a um grupo de poetas, né? X ou Y. Se a gente for pensar nas experiências dos intensivistas, dos neoconcretistas, dos concretistas, eles fazem transgressão com a palavra, né? Então, eu não posso situar. Então, é um problema para mim também, tá? Mas o Sérgio Vaz tem uma que ele diz, né? Se nós diz que vai, é porque nós vai mesmo, né? Então, nesse trabalho com a palavra, em que eu tento comprovar, e eu não sei se terei sucesso nisso numa pequena dissertação de mestrado, mas é que, quando se fala do uso da palavra, da variante social, tem uma marca, que eu não vou dizer de regionalizada, mas demarcada, geográfica e filosoficamente, de um grupo, tal qual se eu fosse aqui tentar fazer uma análise de cordel, né, que é poesia também, mas há alguns registros dentro do cordel que são muito específicos do cordel, ou que se eu fosse tentar trabalhar com rap, que muito dialoga com o Sérgio Vaz, mas é uma outra perspectiva. Então, um dos traços em que eu vou tentar trabalhar é com essa palavra, que ela está muito mais enraizada, muito mais próxima do que é a fala do povo, do que aquela da invenção do poeta e do escritor. E não proíbe ninguém de fazer nada, porque eu não sou ninguém para isso. Então, é um dos aspectos que eu vou tentar trabalhar na questão estética. É escasso tempo para trazer alguns poemas para... Se eu tivesse com o meu computador, até abriria alguns aqui para tentar mostrar. E a outra pergunta que você fez... Que... O que é uma poesia social? É uma outra questão também. Se eu acho que o mais forte que há em Sérgio Vaz Solano Trindade é o social, e no Solano Trindade ainda com aspecto para valorização étnica, né, do povo negro, da religiosidade afro, da beleza afro, essa poesia que vai ser do artista cidadão, que vai fazer uso da palavra não só para fazer arte, mas para fazer intervenção social. Mas no meu trabalho eu vou tentar também mostrar que eles não são só isso. Uma vez que eu vou tentar trabalhar com os dois numa perspectiva de que eu quero trabalhar com os dois como poetas e depois ativistas, né? Eu pretendo, de alguma maneira, também trabalhar o lírico sentimental em cada um dos dois, né? Até porque a última fase do Solano Trindade, em especial depois da publicação do seu último livro, os poemas soltos que nós temos são líricos sentimentais, são outra pegada. E no Sérgio Vaz, eu não coloquei na escrita, porque às vezes a gente tem uma hipótese aqui, faz um rascunho, e na hora que a gente vai escrever, fala, olha, fugiu aquilo que eu achava que era, que eu pressupunha. Mas eu entendo que o Sérgio Vaz, nos dois últimos livros, sobretudo em Flores de Alvenaria, o cunho social é um pouco menor do que nos outros trabalhos e o lírico sentimental é um pouco maior. Inclusive, eu acho que ele, não sei se eu me atrevo a dizer isso, né, mas eu acho que ele acaba revendo. Ele tem 30 anos de carreira, então é natural algumas mudanças no trajeto que um escritor ou um poeta fazem. Mas se a gente pegar no último livro dele, tem alguns poemas de traço lírico sentimental dele que a gente não imaginava que fosse ter quando ele estava em Colecionador de Pedras. E ele está para lançar um novo livro. Tem algumas poesias, alguns poemas em rede social. Então, eu não sei se, de repente, eu finalizo o trabalho e ele faz alguma coisa que já vai contradizer um pouco do que eu disse, que é o autor em movimento. A gente não tem controle. Por isso que, inclusive, eu coloquei como teto os 30 anos de carreira dele. Eu analiso até o ano passado. Afinal, tem de defender no ano que vem. Então, se ele lançar um livro aí, eu não sei o que eu vou fazer. Agora que eu lembrei. Por que
entrou teoria da recepção, porque ela não entra. Mesmo título, a ética e a estética, de repente surgiu a teoria da recepção e mais o IAUS. E é gozado isso. O IAUS é uma relação texto e leitor, não é uma relação como se o IAUS, o Wizard, né? É o Wizard que você vai usar. Eu vou usar o IAUS e o Wizard, mas eu falei do Você IAUS. falou o IAUS, Sobre sim, o IAUS, sim, porque eu vou ele usar. vai pensar no horizonte de expectativa. Isso, a tese Mas o 3. Wizard não, é a relação texto e leitor. Não. E aí fica estranho isso, né? E você vai mesmo entrar na recepção, mas cadê o estudo sobre o próprio poema? Né? Como é que ele se organiza? Quais são as suas características, a sua singularidade, né? Para depois desviar para uma questão de recepção? Eu não sei. Você já fez isso? Já fez Então, esse com Solano Trindade, eu fiz um artigo. Às vezes, aquilo que cabe num artigo, a gente sabe que não cabe numa pesquisa, né? Talvez não caiba no capítulo. Mas eu acho que deu muito certo para alguns traços. Quando a gente pega na escolha de palavras, de vocábulos que o Solano Trindade faz, nos anos 30, 40, 50, sobretudo, e é esse campo que a gente só vê consagrado a partir de Cadernos Negros, que hoje é fácil falar de Cadernos Negros, mas ele demorou 40 anos, pelo menos uns 30, para se consolidar como grande publicação. E aquilo que a gente vê na literatura marginal, periférica, eu acho que um pouco do que ele usa lá atrás já é usado agora, ele já usa lá atrás. Nesse sentido. Então, dentro dele, num trabalho, um artigo de 15 páginas, eu acho que encaixou. Teve gente que lê e falou, acho que encaixou com umas ponderações. E aí trago aqui também para pesquisa. E aí também me pergunto se vai se encaixar na hora que eu conseguir colocar em Sérgio Vaz isso e juntar os dois na convergência e divergência entre ambos. Mas é uma pergunta minha também, tá? Eu acho que vai caber, mas eu dou o coração na mão para que caiba mesmo. Tá? Isso, porque acho que faz parte, né? Faz parte do trabalho. Uma perguntinha aqui, então, só para finalizar. Então. Obrigado, mas boa. Fábio, eu gostei muito da tua exposição, da tua preocupação. Né? Engraçado isso que a professora falou. Em todos os trabalhos há uma questão de alteridade aqui. Né? Agora, eu fiquei pensando aqui em algumas coisas que você manifestou e que a professora até já questionou, mas eu gostaria de ponderar contigo isso para o teu trabalho. Eu acho que o teu trabalho, pela relevância que ele tem que ser maior, entendeu? Ele tem que ser um trabalho que se preocupe com o poético e menos com esses estereótipos que hoje são muito correntes. Porque, por exemplo, o que importa é a poesia, entendeu? Não importa de onde ela venha. E eu, por que eu te falo isso? Por conta de muitas experiências. Você pegar o caso, por exemplo, Cruz e Souza. Eu acho que não há na história da literatura brasileira um poeta mais miserável do que ele. Um cara mais marginal do que ele, um cara mais penalizado socialmente do que ele. Mas ele foi maior do que a condição dele, entendeu? Ele não se submeteu à condição dele, ele não ficou transformando a condição dele assim numa posição, não. Ele detonou aquilo tudo, ele mudou, ele transformou, entendeu? Porque a professora falou uma coisa muito séria, porque, veja só, nós contestamos os argumentos de autoridade dos que dominam, mas nós também nos aferramos em argumentos de autoridade. E condição social não é argumento de autoridade em literatura, em cultura, em arte, entendeu? O poeta se impõe pela excelência do seu trabalho, pela qualidade do seu trabalho. Por exemplo, vou lhe dizer um exemplo. Eu conheci o Patativa do Assaré. Cara, eu cheguei lá, eu saí de lá constrangido, entendeu? Da casa daquele homem. Por quê? Porque era um cara que trabalhava na roça, todo troncho, todo deformado, as mãos, as pernas, cego. Mas em nenhum momento ele disse, não, aqui é o meu território, o meu torrão. Não, eu sou um poeta. Usou a linguagem dele, o mundo dele, transformou isso em poesia.
não é poesia da periferia, porque ele podia dizer, eu sou o poeta das quebradas do Nordeste. Não, ele é poeta. Ele é poeta, cara. E um grande poeta. Eu hoje estou certo, professor, assim, pelas coisas que eu tenho, e muito, conversei com ele, assim, que grande poeta esse homem. Grande poeta. Usando a linguagem, o discurso, o registro lá da região dele, que as pessoas, às vezes, dizem até que é uma língua errada, mas não é. Ele encontrou ali uma forma de expressão. E no caso do Sérgio Vaz e do Solano, que eu tenho lido também, eles não são poetas da periferia, eles são poetas negros. Eles são poetas. E poetas muito ciosos do seu ofício. Poetas muito conscientes da sua arte, do seu fazer estético, entendeu? Quantas incompreensões, elas sempre acontecem. Quando Augusto dos Anjos publicou o Eu, no século XX, o Olavo Bilac disse que aquilo não era poesia, aquilo era lixo. Entendeu? E, no entanto, o Augusto dos Anjos é um dos poetas mais populares do país e a recepção que ele teve depois mudou totalmente. Então, essa era a observação que eu queria fazer, porque acho que o teu trabalho pode ser muito interessante para dar dignidade ao trabalho desses caras e não cair nesse discurso da confrontação, da exclusão. E eu finalizo te dizendo o seguinte, eu sou do Amazonas. Lá no Amazonas está acontecendo já há uns 10, 15 anos um processo muito curioso, porque antes os índios ficavam nas aldeias, até os anos 70, os índios ficavam nas aldeias. Os filhos ficavam lá, pescando, trabalhando. Muito bem. E eles ficavam lá, marginalizados, sujeitos às violências e tal, às invasões, muito bem. Sabe o que eles fizeram, Fábio? Os velhos mandaram os filhos estudar na cidade. Hoje eles são universitários, antropólogos, professores. E há 15 anos, lá no Amazonas, surgiu, sabe o quê? Um movimento literário fortíssimo de escritores indígenas. E eles não querem ser escritores lá do Rio Purus, lá do Rio Tiquié, não. Eles querem ser escritores. E o mais surpreendente, fazendo a literatura, eles dominaram a língua portuguesa, se apropriaram dela e fizeram dela um instrumento para dizer da sua história, da sua memória, da sua identidade. Escritores valorosos, como o Rony Vassari, Yamanguará, sabe, um bocado de autores, sabe? Jaime de Acara, que é o índio Dessana, escrevendo textos de alta qualidade e usando a língua como um instrumento de resistência, entendeu? Então, eu acho que, assim, é um trabalho muito bonito que tu tens, mas eu penso que tu tens que, assim, é uma sugestão minha, que dá uma configuração merecida a esse trabalho, entendeu? Porque esses poetas que tu estás estudando, eles são poetas, entendeu? O social é apenas vamos dizer assim, aspectos da abordagem deles. Mas tu mesmo falaste agora no caso do Sérgio Vaz, que ele está mudando o processo da linguagem dele. O que é isso? É um poeta preocupado, é um poeta que pesquisa, é um poeta que estuda. Né? Então, é só uma ponderação assim, em relação a isso. Se por acaso eu não perpassei que a preocupação é com o trabalho literário, me perdoe. Mas é impossível tratar de Patativa, por exemplo, sem trabalhar com o sertão. É impossível trabalhar com Sérgio Vaz sem trabalhar com periferia. É impossível trabalhar com Solano Trindade sem considerar aspecto negro. Então, agradeço, mas, de algum modo, eu tenho essa preocupação em, primeiro, exaltar os poetas, até porque, senão, eu faria uma pesquisa sociológica, histórica, né? Não de literatura. Tanto que o meu corpus era muito maior, a pedido de meu professor, e eu acatei porque achei que ele estava certo, dentro de um projeto de mestrado. Eu queria analisar todas as obras e queria fazer todo um percurso de como se transformou Solano, de como se transformou o Sérgio, de quais poemas eles foram reeditando, porque o Sérgio, até o 4º livro, ele se republica, então ele acaba republicando alguns textos, que o próprio Solano Trindade, Cantares a Meu Povo, se a gente pegar praticamente toda obra antológica dele, né? Então, mas agradeço. Vou tentar, no final, chegar a isso. É meu propósito também. Eu tive essa dificuldade com isso, estudando letra de samba, porque tem muita gente que estuda letra de samba e fica falando assim, essa letra é tão boa que ela
depende da música. Seria literatura mesmo sem a música. Mas a letra de samba não é feita para ser falada, é feita para ser cantada. Sabe, como diz assim, como querendo valorizar a letra tão boa que não precisa da palavra. Não é isso, né? Gente,